Boa noite a todos, meus queridos e amados irmãos, amigos, familiares, parentes, primos, tios, tias. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida. E a cada dia você seja alcançado pelo infinito amor de Deus, que vem nos mostrar, através de Jesus, o quanto Ele te ama, me ama, e se entregou com todo o seu amor para nos dar uma eterna salvação. Mas a salvação ela está condicionada a todos aqueles que buscam e desejam viver segundo os padrões de Deus, que vai assim orientando, guiando, transformando, mudando as nossas estruturas carnais, mundanas, e nos transformando a cada dia na estrutura de Deus espiritual, um reino celestial. Não é um reino deste mundo. Então nós temos uma batalha dentro do nosso ser, que eu vou estar daqui para frente pegando a orientação do Espírito Santo, mostrando que há uma batalha no nosso ser, da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. E assim um se opõe um ao outro, porque o Espírito Santo quer nos purificar, nos limpar e nos transformar para que sejamos casas espirituais do Deus Altíssimo, sejamos o seu templo, sejamos a sua igreja. E para sermos a igreja de Cristo, Ele precisa, através do Espírito Santo, nos limpar e nos ensinar a lutarmos contra nós mesmos, contra nossos desejos, contra nossas vontades, contra nossas manias e muitas vezes maneiras de viver que desagradam a Deus. Então, meu querido, quando Paulo ele vai anunciando as suas lutas, e assim deixou por escrito para aprendizado nosso, ele fala que teve uma batalha no seu ser, uma batalha dentro de si, uma batalha no seu interior, que muitas vezes o bem que ele queria fazer não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, isso ele conseguia fazer. Porque ele fala que viu uma lei que batalhava contra a lei do seu entendimento. E esta lei, ela opera nos nossos membros. Ela opera contra a vontade e os desejos e os desígnios de Deus dentro do nosso interior. Então por isso que Paulo nos fala assim em Romanos capítulo 8, no seu verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então tem uma lei que é do Espírito de vida em Cristo Jesus, e tem uma lei que opera no nosso ser, que é a lei do pecado e da morte. Então, meu querido, se a lei opera nos nossos membros é tudo aquilo que se movimenta no nosso corpo, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, muitas vezes a nossa fala, que são as palavras que muitas vezes que saem de dentro do nosso ser, que maltrata, machuca, que
desanima as pessoas. Muitas vezes as palavras ela têm uma força tão grande que ela rebaixa as pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão falando palavras se engrandece e enche o seu ego, o seu ser. Porque se estão prejudicando a outras pessoas e não prejudicando a si mesmo, para elas tanto faz. Tanto faz em pensar em alguém ou no próximo. Então, meus queridos irmãos, irmãs, uma coisa que nós temos que estar atento e vigilante, e isso a cada dia eu estou me policiando, são com minhas palavras. Eu sei que é uma luta que nós temos dentro do nosso ser, todos os dias, com nossa fala, com nossa maneira de viver, com nossa maneira de agir, muitas vezes de pensar antecipadamente o mal que está nas outras pessoas por não conhecerem a Cristo, ou por muitas vezes a gente fazer sem saber ter uma luta, ou sem saber pegar as armas certas para lutar contra este mal que atua dentro de cada ser humano. Então, quando Paulo fala e explica para os romanos, e no seu verso 1 de Romanos 8, ele fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o espírito do homem, que tem que ser guiado pelo Espírito Santo, sendo purificado a cada dia, transformado a cada dia, limpando a alma e tirando os maus pensamentos, os desejos que são carnais, que habitam no nosso ser, porque todos nós viemos nesta forma carnal e muitas vezes somos conduzidos pelos nossos próprios desejos e vontades do nosso coração, a qual muitas vezes entristecem a Deus e as pessoas que estão aos nossos redores ou à nossa volta. Mas Paulo nos alerta no seu versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Então a lei ela traz uma enfermidade na carne, uma enfermidade a qual é uma enfermidade por mal. Como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Então veja como é que Deus enviou Jesus em semelhança da carne do pecado, que pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Jesus Cristo condenou o pecado na carne. Ele venceu. Ele destruiu o pecado que habitava nos seus membros. Ele veio sentir as nossas misérias. Ele veio sentir os nossos desejos. Ele veio sentir tudo aquilo que a carne nossa, que não habita bem algum, que eu ainda vou estar mostrando em outros vídeos, que na nossa carne, na nossa matéria humana, carnal, não habita bem algum. Então ele veio e condenou aquilo que estava nos fazendo pecar através da carne. O próprio Jesus Cristo condenou o pecado na carne, cravando assim na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nos afastava de Deus e afasta o homem de Deus é o pecado, é o desejo da carne.
é as concupiscências, é as imundícies, o bel prazer, só para os deleites da nossa carne, só para o desejo da nossa carne. E aquilo que habitar mais em nosso ser é o que vai vencer. Porque se pelo Espírito eu mortificar as obras do corpo, certamente viverei. Ou a gente mortifica pelo Espírito os desejos da carne, os desejos da alma, a gente mortifica, a gente está vencendo a carne. E a cada dia nós estamos sendo guiados pelo Espírito do Deus vivo. Porque o Espírito Santo vai nos capacitar, porque é Ele quem atua no nosso ser. É Ele quem habita no nosso ser, daqueles que verdadeiramente deixaram serem guiados pelo Espírito. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando nossa consciência vai a cada dia nos mostrando que temos um Deus que nos capacita para toda boa obra, então nós sejamos igual a Paulo. Porque Paulo lutou contra a lei do pecado e da morte. E para você que possa entender, em Romanos 7, no seu versículo 15, nos fala assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas aborreço, e isso faço. Então o que Paulo está falando é: o que eu aborreço, eu estou fazendo. Mas muitas vezes quero fazer o bem e não consigo fazer. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, são duas leis que atuam no nosso ser. São duas leis que habitam no nosso ser. Tem a lei do pecado e da morte, e tem a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então por isso que Jesus Cristo veio. Porque o que era impossível à lei, o que era impossível à lei, visto que ele estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne, do pecado. E pelo pecado, Jesus condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Então veja que as pessoas que só pensam nas coisas da carne, nas coisas terrenas, nos vícios, na prostituição, só pensam em deleites, em prazeres mundanos, ele está se inclinando para as coisas da carne. Então quando as pessoas se inclinam mais para aqueles que têm o desejo do seu coração, Deus não pode fazer nada. O Espírito Santo não pode fazer nada. Mas quando nós voltamos para Deus, pedimos socorro, com coração sincero, com coração transparente, com coração humilde, então nós vamos entender que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus vai nos livrar da lei do pecado e da morte. No versículo 5 do capítulo 8: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas que são do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas não é morte que a pessoa cai e vai morrer, não. É a morte espiritual. E quando a pessoa está morta espiritual para Deus,
Então ela está viva para outro Deus, que era o pecado da carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, tranquilidade, confiança, desejo, prazer pelas coisas de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que a promessa de Deus para nossas vidas é a vida eterna, um reino espiritual, onde vai habitar e habita a verdadeira justiça e santidade de Deus. No versículo 7 do capítulo 8 de Romanos, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então veja que a carne é inimiga de Deus. Onde está toda a sede da emoção nas nossas vidas, que está na alma, que passa o sentimento carnal para nossas vidas. Então por isso que quando a pessoa se inclina para a carne, para os prazeres mundanos, se torna inimiga de Deus. Não porque Deus quer que a pessoa seja sua inimiga, é que as pessoas desejam mais os prazeres do mundo, os prazeres da carne, os deleites da carne, em vez de se inclinar para Deus, para aqueles que nos trouxe a salvação e a vida eterna. Então, meus queridos, meus irmãos, irmãs, amigos, colegas, desperta, tem um despertamento dentro de você, no seu entendimento, no seu intelecto, pedindo para Deus verdadeiramente mostrar as condições que temos que ir para o céu. Porque Deus não deseja ninguém, ou Deus não deseja a ninguém que vá para a escuridão eterna, ou para o inferno, ou para a morte eterna. Então não depende mais de Deus. Ele já fez tudo através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que nos deu o seu Espírito Santo para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo falou através do Espírito Santo, através de seus apóstolos, e nos deixou escrito para que possamos um dia ter a salvação eterna. Então, por isso que Romanos, capítulo 8, no verso 7, Paulo instruindo aqueles irmãos na igreja, ele fala: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Não é sujeito à lei de Deus. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, meu querido, pensa, raciocina. Se você não está agradando a Deus, você está agradando a quem? É por isso que a palavra nos fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais da gente falar: não, eu quero fazer, me satisfazer, ter meus prazeres, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então, meu querido, se você faz da sua vida o que você quiser, então você está inclinado para as coisas da carne e por si só está se condenando. Porque o meu Deus, o Deus que eu prego, o Deus que eu vivo, não condena ninguém. É por isso que a palavra nos fala
que pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. E que o amor de Deus e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja em sua vida e de toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, o Deus eterno. Amém.